Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Darcy Zborowski Jr., sou interpretado em Libras pelo Wagner Agripino, que é líder do Ministério de Surdos da Igreja Batista de Vila Mariana, e atrás das câmeras sou orientado pelo Guga, nosso amigo, o cameraman desses programas. É uma alegria estarmos com vocês sempre, todos os dias, com reflexões bíblicas, reflexões na Palavra de Deus que certamente animam o nosso coração, fortalecem nossa alma, consolam o nosso espírito, e você certamente é preparado pela Palavra de Deus, que é viva e eficaz, para o seu dia de trabalho, para o seu dia de estudo, para os seus relacionamentos em família, e que Deus continue abençoando você grandemente em cada reflexão que fizermos juntos aqui. Nessas 4 reflexões a seguir, eu gostaria muito de compartilhar com vocês sobre pérolas do Salmo 34. Um salmo que Davi escreveu quando ele estava sofrendo perseguições, estava na verdade preso pelos filisteus, e ele precisava ter uma ação sobrenatural de Deus, e ele a tem. E eu gosto muito desse salmo, que tem o título Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele foi embora. Como Deus ouviu o clamor de Davi, como Deus respondeu a Davi, e o que ele fala para nós em relação a isso. E eu gostaria de começar com o Salmo 34, 4. Quando a palavra de Deus diz: busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Medos e temores são muito comuns a todos nós, desde a infância. Quem de vocês não teve filhos ou não tem filhos, agora, quem sabe, teve filhos na infância e tem netos? E como os nossos filhos na infância, os nossos netos têm medos, medos que nós dizemos até são medos infantis, medos da infância, mas são medos. Nós crescemos um pouco mais e então os nossos medos começam a se aprimorar. E aí temos os medos da adolescência, os medos da juventude e os medos da idade adulta. Alguns medos que existem, por exemplo, nas crianças, medo do escuro, medo de ficar sozinho. Na adolescência, medo de não ser aceito pelo grupo. Na juventude, medo de não passar no vestibular. Na idade adulta, medo do desemprego, medo da insegurança, da violência. Medos que rondam a nossa vida, medos que atormentam muitas vezes a tranquilidade, a paz do nosso coração. E por que temos medo? Porque, na verdade, nós temos sempre uma sensação de insegurança. Insegurança por causa da violência na sociedade em que vivemos, insegurança por causa da corrupção que existe na sociedade em que vivemos, insegurança e medo por causa de uma série de fatores e situações da vida. Alguns de nós têm medo de uma enfermidade que pode afligir o nosso corpo. Enfim, nós temos medos, temores, que rondam a nossa vida e estão presentes em nosso ser. Como lidar com isso? Quando lidamos com as crianças, há mecanismos tão ineficazes, não é? Por exemplo, a criança tem medo do escuro, deixa um abajur aceso. Isso pode até ajudar por um tempo, mas se não ensinarmos a criança a confiar em Jesus, que está com ela, mesmo no escuro, e ela dormir em paz, provavelmente vamos criar um maneirismo de dormir com uma luz acesa que atrapalha o bom sono por muitos anos a fios nessa infância. Se o adolescente tem medo de ser aceito, medo do bullying, se nós não o educarmos a lidar bem com isso, a qualquer momento que ele mude de ambiente e haja uma perseguição, um bullying, nós acabamos percebendo que não ensinamos os nossos filhos na adolescência a contarem com quem realmente resolve o nosso medo de forma eficaz. Na juventude, se não ensinarmos os nossos filhos a confiarem que Deus está no controle da história da vida deles,
Eles viverão com medo de passar no vestibular, aí passa no vestibular, ficam com medo da faculdade, aí termina a faculdade, fica com medo se vão conseguir arrumar um bom emprego ou não. Se arrumam um bom emprego, ficam com medo se vão permanecer nesse emprego ou não, porque nós não ensinamos os nossos filhos a confiarem na pessoa certa. E aí, na idade adulta, vem se trazendo todos esses temores que não são resolvidos, não são tratados com a pessoa certa, e temos pessoas inseguras, amedrontadas, afligidas e angustiadas. Como tratar então do medo? A palavra de Deus diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O Senhor tem capacidade, tem poder, tem habilidade para nos livrar, quebrar as cadeias do medo. Como fazer isso? Busque o Senhor. Vá até o Senhor, ore ao Senhor, invoque a Ele, e então Ele vai lhe acolher. Buscar o Senhor é confiar na palavra do Senhor, buscar o Senhor é confiar nos conselhos que Ele dá em questão de tratamento do medo. E Ele nos acolhe, Ele nos ouve, Ele nos atende, é a palavra. Todas as vezes que eu busco o Senhor com os meus medos, e vou até Ele em oração, em estudo da palavra, buscando o que fazer, Ele vai lhe acolher. Eu quero terminar com uma sugestão bíblica para se tratar de alguns medos que muitas vezes temos. Quando você tiver medo de alguém maior do que você, ou de algo maior do que você, lembre o que Deus faz ou fala para Ezequias, quando Ezequias tem que enfrentar o exército assírio de Senaqueribe, e ele então ouve de Deus o seguinte: com eles está o braço forte, mas com você, Ezequias, o Senhor, vosso Deus. Confie em Deus e Ele vai livrar você de todos os seus temores. Nós vamos orar agora. Querido Pai Celestial, rogamos em nome de Jesus que o Senhor assista e revista todos esses que me acompanham por reflexões bíblicas de encorajamento. Empodera, Senhor, essas pessoas na Tua graça, na confiança em Ti, e que assim possam ser acolhidos na hora dos temores e dos medos que nos cercam. Protege e guarda, Senhor, com segurança filhos, netos, cônjuges, todo familiar que me ouve nesta reflexão, e que eles sejam, Senhor, cuidados e protegidos por Ti. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Divulgue, compartilhe reflexões bíblicas. Quantas pessoas estão cheias de temores, buscando em lugares errados a sua ajuda e seu socorro. Mostre para eles que a Bíblia diz que nós devemos nos socorrer em Deus e Ele vai nos acolher. Deus te abençoe e encha você de toda a segurança no dia de hoje e fique em plena paz.